Bom, pessoal, então, vídeo aí para explicar a solução do teste 04, né? Que é referente aí à lei de Gauss. Então, o problema, eu escrevi aqui até, né? Mais ou não é exatamente como está lá, né? Como tá lembrei aqui. Considera, então, uma esfera de raio Rzão, né? Cuja densidade volumétrica de carga é ρ a r ao quadrado, né? Então, o A é uma constante e o R é a distância até o centro da esfera, né? E determina então o campo elétrico dentro e fora da esfera. Então aqui, para esse tipo de problema, você tem que usar a lei de Gauss, né? Não tem jeito. Então vamos começar calculando o campo dentro da esfera, tá? Então para Rzinho menor do que Rzão. Então a gente vai considerar o seguinte, que o Rzinho ele é maior ou igual a zero, né? E menor ou igual a Rzão. Então essa é a região onde eu vou calcular o campo elétrico, né? A minha solução ela vai valer para quando Rzinho está entre zero, que é o centro da esfera, e Rzão, que é a superfície da esfera, né? Então a minha esfera ela tem, eu vou tentar fazer aqui algo o mais parecido possível com um círculo, né? Que tenha um raio Rzão. Então isso aqui é a esfera, tá? Aqui é onde tem carga. Agora, se eu quero calcular o campo elétrico dentro da esfera usando a lei de Gauss, eu tenho que traçar uma superfície, né? Definir uma superfície gaussiana cujo raio é menor do que Rzão, né? Então aqui a superfície gaussiana ela vai ter que estar dentro da esfera, né? E ela vai ter um raio então que é Rzinho. Esse Rzinho pode variar de 0 até Rzão, né? Então vejam que eu escolho aqui um particular valor do Rzinho. A única restrição, vamos dizer assim, é que ele tem que estar entre 0 e Rzão, né? E aí vamos calcular a lei de Gauss para esse caso aqui. Então, primeiro, o que a lei de Gauss nos diz? Nos diz o seguinte, né? Que a integral fechada de E escalar dA, isso aqui é o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, né? Por isso que é a integral fechada aqui, né? Então a integral o fluxo através de qual superfície? Da superfície gaussiana de raio Rzinho que eu desenhei aqui. Então essa integral aqui, sempre o R que aparece aqui vai ser o R da superfície gaussiana. Isso é igual a carga elétrica envolvida dividido por ε0. Tá? Então, qual é o maior problema aqui? O maior problema sempre é calcular a carga elétrica envolvida, determinar a carga elétrica envolvida. O resto é meio direto, né? Então, aqui a gente já aprendeu que E e dA, eles são, acho que é assim que escreve quando são paralelos, né? O que eu quero dizer aqui é que eles são paralelos, né? Então, esses dois vetores aqui são paralelos. Então, isso aqui vai dar uma integral do produto escalar desses dois caras, né? E o campo elétrico a distância que é a mesma nessa superfície gaussiana, né? É o mesmo R em relação ao centro. O módulo do campo ele é constante, então ele pode sair para fora da integral. Então essa integral é fácil resolver. O maior problema é calcular então a carga elétrica envolvida, né? Então vejam que aqui não é fazer direto carga envolvida dividido pelo volume definido pela superfície gaussiana igual a carga total dividido pelo volume total. Por que você não pode fazer isso? Porque a densidade não é constante, a densidade agora depende com R ao quadrado. Então o que você tem que fazer? Você tem que calcular a carga elétrica envolvida como a integral de ρ dV, né? Então a definição de ρ é dq dV, então a carga elétrica envolvida vai ser a integral de ρ dV. Quem que é o ρ? ρ é a R ao quadrado, certo? Essa é a densidade, então veja, ela não é constante, né? E o dV é o quê? É o dV, o elemento de volume de uma esfera. O volume de uma esfera é 4/3 de π r ao cubo. Se eu derivo dos dois lados, aqui eu obtenho dV, que é o que eu quero, né?
E aqui esse r ao cubo vai ficar 3r ao quadrado dr. Então esse 3 corta com esse 3, vai ficar 4πr quadrado dr. E agora que vem o drama, né? Da onde até onde que eu faço essa integral? Quando você faz sem pensar aqui, você faz meio na corrida assim, o que você faria de maneira direta aqui? Você colocaria 0 até rzão, né? Mas quando você está dentro da esfera, isso está errado. Por quê? Porque a carga elétrica envolvida ela só é de 0 até Rzinho, não de 0 até Rzão. Então veja, eu não sei se aqui no vídeo vai ficar tão claro, né? Mas essa parte de fora aqui, né? Da superfície gaussiana até a superfície da esfera, essa carga não está sendo envolvida pela superfície gaussiana. Então isso você não pode considerar. Então a integral aqui é de 0 até Rzinho, certo? Esse R é o mesmo R desse, né? Então você pode multiplicar, isso vai ficar um R na quarta. Matematicamente, é até mais correto você trocar o nome da variável, colocar isso aqui como sendo um R', né? Alguns até fizeram assim e tá inclusive mais correto do que eu estou fazendo aqui, né? Mas na física, muitas vezes a gente faz assim, né? Já faz meio um pouco mais direto, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o que é constante para fora, né? Então a carga elétrica envolvida vai ser 4π vezes A, integral de 0 até R de R na quarta dr, certo? Então você tem que fazer a integral aqui, não é multiplicar uma coisa pela outra, não é substituir Rzão aqui, não tem nada disso, né? Você está integrando essa variável dr de 0 até onde vai a sua superfície gaussiana, tá? Bom, a integral de R na quarta é R na quinta sobre 5, né? Então isso aqui vai ficar 4π vezes A igual a, vezes R na quinta sobre 5. Aqui é chovendo molhado, de 0 até R, né? Quando aplica os limites de integração, isso aqui vai ficar então 4π vezes A sobre 5R na quinta. Então essa é a carga elétrica envolvida para quando você está dentro da esfera. E eu vou substituir isso aqui, então, na lei de Gauss, né? Essa integral aqui, para esses casos aqui, a gente já não precisa ficar fazendo muita conta, né? Então, a integral de E escalar dA, como os dois são paralelos, isso aqui vai ficar a integral de E dA cosseno zero, que é 1, né? Como E é constante, sai para fora da integral, a integral fechada da área vai dar a própria área. Então isso aqui vai ficar E vezes a área. Qual que é a área? A área da superfície gaussiana, tá? Não é a área total da esfera, é a área da superfície gaussiana. Então é 4πr quadrado, né? Então o R aqui da área é o R da superfície gaussiana, tá? Então vou substituir isso aqui, vou substituir isso aqui, né? E eu vou ficar com o seguinte, então, que E vezes 4πr ao quadrado, isso vai ser igual a quê? A tudo isso daqui, né? Então vai ficar 4π vezes A, que é uma constante, sobre 5, só que tem um epsilon zero aqui. 5 epsilon zero, vezes R na quinta, né? Então agora esse 4π com esse 4π vai embora, certo? Esse R na quinta dividido por esse R ao quadrado vai dar um R ao cubo. Então isso aqui vai ficar assim, vai ficar E igual, aqui na frente tudo que é constante, né? Então A sobre 5 epsilon zero vezes R ao cubo. Então isso aqui é o campo para R, né, entre 0 e Rzão. Tá certo? Então esse é o campo no interior da esfera. E como é que fica fora da esfera? Então fora da esfera, quando Rzinho é maior ou igual a Rzão, você pode fazer o que muitos fizeram no teste, que é escrever o seguinte, dizer, bom, a esfera possui uma carga total que é Q. Né? Uns chamaram de Qzinho, outros de Q maiúsculo, tanto faz, né? Ela tem uma carga total Q.
Quando eu considero uma superfície gaussiana que é maior do que a esfera, né? Então eu tenho aqui uma esfera de raio Rzão, né? E a minha superfície gaussiana aqui, ela é maior, né? Ela tem um raio maior. Parece que ficou melhor que o outro, né? Então isso aqui é Rzinho, né? O que acontece? A carga elétrica envolvida é a carga total agora, né? Então daqui as pessoas escreveram direto, né, que a carga envolvida é a carga Q total, isso aqui é E vezes 4πr ao quadrado, pronto, né? O campo é E igual a 1 sobre 4πε0 Q sobre R ao quadrado. Tá correto, eu dei certo, né? Isso aí porque tá certo, né? Agora você pode querer obter uma equação para comparar com essa, né? Então você pode querer calcular a carga elétrica envolvida nesse caso, usando essa equação aqui, essa integral aqui. Qual que é a diferença daqui para cá? A diferença é que agora o limite de integração não vai ser mais de 0 até a superfície, até o R da superfície gaussiana, mas sim de 0 até Rzão. Bom, por que agora é diferente? Porque veja que de Rzão até o Rzinho aqui, onde é a superfície gaussiana, você não tem carga elétrica nenhuma. A carga elétrica acabou aqui. Isso aqui é a sua esfera carregada, né? Fora disso não existe carga. Não para esse problema, né? Então o que acontece? Se você fizer a integral aqui de 0 até Rzinho, você está dizendo que tem carga entre Rzão e Rzinho, que é mentira quando você está fora da esfera, né? Então a sua carga elétrica envolvida, para esse caso aqui, ela ficaria assim. Ela ficaria a integral, né, de 0 até Rzão de AR quadrado 4πr quadrado dr. Então é a mesma coisa que está aqui, só que muda o limite de integração, tá? E como é que fica isso aqui? Bom, vai ficar o mesmo resultado que eu tenho aqui, só que isso aqui é 4π a sobre 5 r elevado à quinta potência. Então esse exemplo aqui ele é didático, né? Por quê? Porque mostra que o que acontece do lado direito da lei de Gauss, às vezes é diferente do que acontece do lado esquerdo em relação a esses raios. Por quê? Porque aqui continua sendo Rzinho, né? Essa integral aqui é a mesma de antes, certo? Vai dar o mesmo resultado, porque sempre aqui vai ser o raio, né, associado à superfície gaussiana, porque isso aqui é o fluxo através da superfície gaussiana. Então, usando a lei de Gauss aqui, o que vai ficar? Vai ficar E vezes a área, que é 4πr ao quadrado, né? Então vejam, é o fluxo do campo elétrico através dessa superfície que tem um raio Rzinho, por isso que é Rzinho ao quadrado aqui. Isso é igual a carga envolvida sobre ε0, então vai ficar 4π a sobre 5 ε0 Rzão na quinta. Agora, esse cara aqui é diferente desse, tá? Você não pode substituir Rzinho por Rzão, não tem que fazer nada disso, né? Então você corta isso aqui com isso aqui, você vai obter que o campo, então, fora da esfera vai ser umas constantes aqui, que vai ser A vezes Rzão na quinta sobre 5 ε0, né? Isso tudo é constante, 1 sobre R ao quadrado. Então, isso é o campo quando Rzinho é maior do que, igual a Rzão. Então vejam que nos dois casos eu incluo de novo o caso em que Rzinho é igual a Rzão, tanto aqui quanto aqui. O que significa que essas duas soluções elas têm que concordar quando Rzinho é igual a Rzão. Isso você pode fazer aí rapidamente, né? Substitui Rzinho igual a Rzão aqui, vai ficar um Rzão ao cubo. Substituindo Rzinho igual a Rzão aqui, vai ficar Rzão na quinta dividido por Rzão ao quadrado, vai ficar um Rzão ao cubo. Então, o resultado é o mesmo nas duas equações, como tem que ser, né? Qual que era a outra pergunta que tinha no teste, que eu não escrevi aqui, né? E alguns também não leram, pelo que eu percebi. Mas tinha uma pergunta lá que dizia, como é que seria se essa esfera fosse condutora? Então aqui eu não escrevi que a esfera é não condutora, mas no teste estava escrito isso, né? Na verdade você não precisa escrever que ela é não condutora, por quê? Porque isso aqui
quando diz que a densidade volumétrica tem essa dependência com R, está dizendo para você que existe carga distribuída em toda a esfera. Isso só é possível se ele é não condutora, né? O que acontece numa esfera condutora? Num material condutor, todas as cargas, quer dizer, em primeiro lugar, qual que é a diferença de um condutor para um não condutor? No condutor, as cargas se movem com facilidade, né? Se movem livremente, a gente diz. E como as cargas de mesmo sinal querem ficar o mais longe possível uma das outras, o que vai acontecer? Elas vão migrar todas para a superfície do condutor. Então, no caso de uma esfera condutora, toda a carga estaria localizada na superfície externa, né? O mais longe possível uma da outra. Isso significa que essa primeira integral aqui, quando você calcula a carga elétrica envolvida por uma superfície gaussiana onde R é menor que R, isso aqui ia dar zero. A resposta aqui seria zero para uma esfera condutora. Portanto, o campo seria igual a zero. O campo no interior de um condutor é igual a zero. Qualquer que seja a simetria. Não importa, você pode ter a coisa mais esquisita do mundo aí, né? Se é condutor, dentro dele o campo elétrico vai ser zero. Claro que vai ser mais difícil de calcular, mas é igual a zero, né? Na verdade, você pode calcular porque você escolhe uma superfície qualquer e mostra que dentro daquela superfície a carga elétrica é zero, né? Então, o campo elétrico dentro de um condutor sempre é igual a zero. E fora do condutor ia acontecer o quê? Ia ser o mesmo resultado que a gente obteve aqui, né? E de forma que você conclui que tanto para uma esfera condutora como uma não condutora, né, é como se toda a carga tivesse localizada aqui no centro. Então você pode tratar essa esfera como sendo uma partícula, né, que está localizada no centro dessa esfera. Tá bem? Eu espero que ajude vocês a entenderem aí esse exercício, né? É bom para vocês darem uma revisada e tem alguns exercícios na lista para vocês irem trabalhando e evidentemente vai cair um exercício sobre lei de Gauss na prova, tá bom? Então isso aqui acho que eu espero, né, que ajude vocês a resolver esse tipo de problema. Tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço aí. Até a próxima.